E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar os 5 mandamentos de uma boa apresentação. Seja ela uma apresentação de monografia, seja ela uma apresentação de artigo, seja ela uma apresentação numa banca de mestrado, para uma seleção. Aqui, o que eu vou falar aqui se aplica para todos esses casos, mas eu vou dar um enfoque um pouco maior para quem está precisando se preparar para desenvolver apresentações de TCC/monografia. Alguns alunos alguns seguidores têm me pedido para falar sobre isso, e aí eu vou aproveitar a oportunidade para tratar sobre esse tema. Vamos lá, galera, o seguinte, são cinco mandamentos, né? Eu vou começar de trás para frente. Vamos para o quinto mandamento. O quinto mandamento é o seguinte: crie uma apresentação eficiente e visualmente agradável. Pessoal, é horrível quando a gente está ali na condição de professor que está avaliando e vê uma apresentação que parece que foi feita de qualquer jeito. Parece que não houve um zelo, parece que não houve uma tentativa de construir algo que fosse agradável. Eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer a apresentação mais sinistramente bonita do mundo, mas existem algumas apresentações, pessoal, que são difíceis de se compreender. Quer um exemplo? Uma apresentação que coloca um slide que só tem texto. Um slide todo de texto, não tem espaço nem para você respirar. Pô, se você está fazendo uma apresentação visual, é importante que você apresente elementos visuais. Entenda, pessoal, que a apresentação ela serve de apoio para você, mas ela também serve para aquele que está vendo. Então, se você bota um slide cheio de texto, ou a pessoa presta atenção naquilo que você está falando, ou ela presta atenção no slide. E é ruim quando você perde a atenção de quem está lhe ouvindo. Tem um vídeo no YouTube de um cara ensinando o que é bom para fazer uma boa apresentação. E ele diz que um bom slide deve ter no máximo 6 informações diferentes, porque o nosso cérebro ele não consegue decodificar mais que isso. Ele, ao ver 6 informações, ele consegue rapidamente entender que há 6 itens ali a serem vistos. Então, tenta fazer uma apresentação em formato de tópico. Tenta fazer uma apresentação que sirva mais como um guia para você do que efetivamente algo que você vai ficar virando e lendo, porque isso não é legal e passa a sensação de despreparo. O quarto mandamento é o seguinte: você não precisa falar todo o seu texto. Tu não falarás toda a tua monografia. Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte: tem aluno que acha que tem o dever de ir da introdução à conclusão, passando por tudo que ele falou. Se presume, gente, que a pessoa que está na sua banca, a pessoa que está ali lhe avaliando, ela já leu o seu trabalho. Essa é a presunção. Então, se ela já leu o seu trabalho, você não precisa expor absolutamente todas as minúcias do seu trabalho. Você não precisa fazer isso. Você não deve fazer isso. Até porque, imagina que você vai escrever um trabalho de, sei lá, 60 páginas, colocando aqui na média, né, entre 40 e 60 páginas. Pô, em 40 e 60 páginas você escreve e analisa. Você, para fazer uma apresentação bem feita disso, é muito difícil que você consiga fazer expondo todos os itens no tempo de 15 ou 20 minutos. Então, se foquem naquilo que é mais importante. Apresente o trabalho. Você pode fazer o seguinte: se seu trabalho tem 3 capítulos, você pode fazer numa parte da exposição e dizer o seguinte: olha, no capítulo 1 eu trabalhei isso, no capítulo 2 eu trabalhei isso, no capítulo 3 eu trabalhei aquilo. Mas aqui nesta apresentação eu vou me focar nos debates, nas discussões que eu desenvolvi nos capítulos 2 e 3. Porque em razão do tempo não será possível eu apresentar tudo em minúcias, mas caso haja alguma dúvida, eu respondo posteriormente. Então veja, você deve se focar nos questionamentos mais importantes do seu trabalho, fazendo com que a sua apresentação não fique aquela apresentação atropelada, né? Tem aluno que vem com um texto decorado e fala tudo atropeladamente, que não dá nem para prestar atenção no que ele está dizendo. Então você seleciona os pontos que realmente são mais importantes e coloca esses pontos em debate na sua apresentação. O terceiro mandamento é o seguinte:
Conteúdo é mais importante do que quantidade. Isso se conecta com o que a gente falou anteriormente. O seguinte, o que é que eu percebo? Tem aluno que tem medo de fazer uma apresentação com muitos slides, como se fosse um problema. Então, ele acha que se ele fizer uma apresentação de 20 slides, necessariamente a apresentação dele vai ser mais curta. Só que ele coloca muito conteúdo nesses 20 slides. A quantidade de conteúdo que você coloca por slide não necessariamente vai refletir na qualidade do seu trabalho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você pode montar uma apresentação que tem 100 slides, mas cada slide tem apenas uma ideia, e você expõe essa ideia rapidamente, em 1 ou 2 minutos, e aí sua apresentação fica mais rápida. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não se preocupem com a quantidade de slides que vocês vão apresentar. Não se preocupem com isso. Se preocupem em apresentar um trabalho que seja coerente, de fazer uma exposição que seja coerente, fazer uma exposição que seja consistente. Isso é mais importante do que quantidade de slide, do que necessariamente quantidade de conteúdo que você apresenta por slide, tá certo? Segundo mandamento, leve papel e caneta. Se você estiver fazendo uma apresentação de TCC, leve o seu TCC impresso. E ó, eu sou o cara da tecnologia, eu sou o cara que gosta de ter tudo digital, mas em relação a isso é sempre bom se precaver. É sempre bom levar papel e caneta e é sempre bom levar uma versão escrita do seu trabalho. Por quê? Porque a sua banca vai fazer referência a isso. A sua banca vai fazer referência à página, vai fazer referência a texto que você citou. Então é muito bom quando você está com ele na mão, porque você consegue rapidamente encontrar aquilo que o membro da sua banca está falando e, mais importante, anote aquilo que ele está dizendo, escreva. Mesmo que você ache que você consegue decorar todas as perguntas, anote, porque é um momento de tensão, é um momento que você fica nervoso. Então, quando você anota, você já reflete sobre a pergunta que está lhe sendo feita. E quando você vai apresentar a resposta para as perguntas que estão sendo feitas a você, fica mais fácil, porque você vai ter aquilo organizado. Eu vejo que muitos alunos não fazem isso e eu acho particularmente uma loucura, porque é muito mais simples você estar ali e anotar tudo que está sendo dito, até para que você possa posteriormente, caso necessário, fazer anotações e revisões no seu texto. Então, leva papel e caneta e anota aquilo que forem falar sobre o trabalho de vocês. O último mandamento, o que eu considero aí o primeiro mandamento, é respeita o tempo que está sendo colocado ali. Respeita o tempo de apresentação. Se você tem 15 minutos, apresenta em 13, apresenta em 14. Se você tem 20 minutos, apresenta em 17, em 18. Pessoal, é péssimo, não é visto de bom tom quando você passa muito do tempo. E isso serve tanto para você quanto para quem está na sua banca. É muito provável que o professor que está ali na condição de avaliador tenha outros compromissos, talvez tenha até outras bancas para avaliar. Então, tente no tempo de 15 minutos, de 14 minutos, colocar os principais pontos do seu trabalho. Lembre-se do que eu disse, você não precisa fazer um resumo completo do seu trabalho, então escolha os principais pontos e fale desses principais pontos. E óbvio, né? Treine bastante, fique na frente do espelho, apresente para o espelho. Se você tiver companheiro, companheira, apresenta para a companheira. A Aine, minha esposa, nossa, quantas vezes ela teve que ver eu ficar apresentando trabalho para ela, para eu testar, para eu treinar, e ela também comigo. Então, revise, teste, treine, filtre aquilo que... Tem coisa que a gente pensa que vai falar e vai ficar ótimo, e quando a gente fala, a gente vê que não fica tão bom. E vice-versa, tem coisa que a gente acha que quando vai falar, pensa que não vai ficar tão bom, e aí quando sai a gente vê que fica bom. Então, você precisa cuidar do tempo, e para isso a melhor forma é você treinar, é você revisar. E aí tenha como base o seu trabalho, né? Tenha como base aquilo que você escreveu. Aquilo que você escreveu que vai ser alvo de análise. Se fizerem alguma pergunta que fuja daquilo que você escreveu, muito facilmente você pode responder: olha, esse não é o objeto do meu trabalho, apesar disso eu posso tentar responder, porém meu trabalho tem como objetivo isso, aquilo,
e aquilo outro. Então, eu espero ter ajudado, eu espero ter apresentado aqui boas dicas, boas soluções para alguns problemas. Se você está gostando do conteúdo do canal, me ajuda muito, por favor. Curte aí, se for no YouTube, se for no Instagram, compartilha com um colega. Eu peço também, pessoal, que me mande dica, bota aí nos comentários assuntos que você tem dúvida, assuntos que você gostaria de ver. Eu vou preparar uma série de lives agora para o período de junho, julho. Então me manda essas sugestões que vocês tiverem, porque a gente vai construindo junto o conteúdo do canal. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, espero que vocês façam uma boa apresentação e é isso, valeu e tchau!